Olá, tudo bem? Estamos iniciando então o nosso comentário de fechamento, dia 2 de fevereiro de 2016. Aqui com vocês é Fábio Figueiredo. Comento as atualizações e os movimentos do nosso mercado, né, num dia em que o Bovespa apresentou uma queda bastante expressiva em maior parte dos papéis que o compõem. Antes de eu iniciar e colocar as atualizações, os principais movimentos, apenas avisar o pessoal que acompanha nosso trabalho ao vivo, né, que após sexta-feira, em que a capital gaúcha, Porto Alegre, foi atingida por um temporal bastante forte, né, você já deve ter ouvido falar, as nossas conexões com a internet não voltaram ao normal. Né? Então a gente não tem conseguido com sucesso fazer algumas transmissões. Esperamos que em breve isso seja sanado, né? E que todos os problemas aí venham a ser solucionados. Tá? Enquanto isso, fica aqui disponível a gravação e a gente tentou ser o mais solícito possível, se comunicando com o pessoal em texto no nosso canal, né, no LS Live. Então, é isso. Iniciando então o acompanhamento, eu coloco aqui o gráfico da Light 3. Light que gera uma operação de venda, né, enquadra dentro do setup utilizado de correção, que é aquele trade que opera não no rompimento de congestão a favor da tendência, mas nas correções dentro das tendências, no caso. Né? Aqui nós temos ainda uma tendência de baixa na CESP, todas as médias apontam para baixo, não tivemos zigue-zagues ascendentes. Ontem, melhor dizendo, né, os preços tocaram a resistência dada pelo fundo anterior e hoje o mercado deixa um candle preto, né, uma inside bar. E isso nos gera uma venda total, levando em consideração, uma posição total, né, integral, levando em consideração o stop acima da máxima de hoje. Tá? A realização parcial projetada ficou em R$ 7,34. Tá? E esse é o trade aí que possui enquadramento dentro dos modelos que a gente opera. Tá? Essa perna que corrige a última movimentação negativa, perceba que a correção foi até a retração de 618 e agora a expectativa é de retomada do movimento a favor das médias aí mais longas. Além disso, a gente pode colocar as posições que estão em aberto. Temos um trade de retorno à média que foi aberto aqui no dia 20 de janeiro. Já tem 8 dias de vida esse trade, né? Então tem mais 2 para convergir até a realização parcial. Hoje a gente vai ter que mudar a nossa postura. Já existe um plano para isso. E também JBSS3. Inclusive o JBSS3 era um trade candidato à venda, né? Há também perfeito enquadramento aqui em relação ao modelo de correção. Candle preto em cima de zona de resistência a favor aí das médias. O problema são dois, né? Primeiro é que nós já temos uma posição aberta nesse papel na compra. Isso não seria um problema, né? Era só virar a mão, ou seja, fechar a compra e abrir uma venda. Mas o problema é que não tem aluguel, né? O aluguel é muito pouco. Então o que a gente faz? Faz nada, simplesmente continua trazendo o stop a cada nova mínima. A compra foi dada aqui no dia 28, foi dada a 9,04. Então a operação que fluiu aí, fluiu muito bem. Essas são as posições que foram abertas hoje, né? Então somente a Light e em seguida os papéis comentados em relação às posições antigas. Hoje o Ibovespa apresentou uma queda muito forte, né, e até certo ponto inesperada, né, porque os preços tinham conseguido se livrar da média móvel de 21 períodos, né, já poderíamos até mesmo enquadrar o Ibovespa dentro de uma tendência indefinida, mas esse candle de hoje trouxe os preços para baixo da média móvel de 21 períodos, novamente, para baixo da média móvel de 9. Isso acarreta em algumas condutas, né? Para quem opera aquele modelo que foi passado no último curso, nos cursos novos, né, sobre proteção de carteira, há alinhamento aqui, né? A média móvel de 9 volta a virar para baixo, então aqui operações de hedge poderiam ser estudadas. Importante que para operação de hedge você precisa saber o beta dos ativos da sua carteira e logo, né, o beta da sua carteira para não vender um número de contratos superior a uma proteção adequada ou inferior, onde você não estaria se protegendo nada. Né? Esse candle de hoje vem acompanhado de volume, né, e sugere retomada da tendência mais longa. Tá? Isso é confirmado com os preços passando para baixo da mínima de hoje. É um sinal aí bem forte
do Ibov no sentido negativo. No intraday, hoje tivemos o índice futuro abrindo em gap de baixa, tá? Não formou exatamente aqui o nosso modelo de primeiro movimento, né? Não formou exatamente, o mercado fez a mínima do primeiro movimento às 10h30 da manhã, fez uma correção muito forte aqui no preço, né? E foi perder a mínima do primeiro movimento ao meio-dia e 45. Então isso atrapalhou um pouquinho, tanto o enquadramento no setup 3 quanto no setup 1, né? O setup 1 tem uns critérios de tempo, né? Mas quem não foi tão exigente assim, fez a venda aqui e conseguiu extrair aí mais de 700 pontos até o momento, né? O high low, high low já teria virado, então quem fez a venda aqui já teria saído aqui pela virada do high low. Tá? Então queda bem forte do índice futuro, não teve nenhum sinal mais relevante aqui de retorno à média. E o mercado vai caminhando para fechamento na mínima. A gente pode até traçar uma retração de FIBO aqui de toda a última perna de alta e perceber que agora é que os preços vão tocando aqui na retração de 61. Se amanhã os preços não se segurarem aqui em cima de 38.600, a gente deve ver o índice caminhar até o fundo, até 37.300. Então amanhã é um pregão importante. Tá? E o dólar? Muito bem. No gráfico diário temos aí uma leve alta. O dólar ainda está dentro de um canal, né? Um canalzinho de alta, que é esse que a gente aí está visualizando. Porém, se a gente olha com uma lupa aqui os zigue-zagues, né, a gente percebe que os zigue-zagues não são mais ascendentes. O fundo anterior foi perdido, a média de 21 foi perdida, então o dólar está em processo de saída de tendência, né, entrando numa tendência indefinida. No melhor aspecto seria uma tendência lateral. Tá? Não há nenhum enquadramento aí mais limpo, mais claro. No intraday, o dólar abriu em gap de alta, formou aqui o que a gente chama de primeiro movimento. Tivemos uma compra sendo acionada aqui no candle das 10h45. Os preços convergiram até a realização parcial, que estava em 4.035 pontos. E em seguida, o high low nos tirou da operação no candle das 2h45. E só um momentinho. Perfeito. Então tá aí o comentário em relação ao dólar. Juro. Então aí o contrato F17 segue tendência de baixa. Esticada a média móvel de 21 é verdade, porém o sinal de retorno à média de ontem, em que o mercado marcou um fundo, né, fez máximas e mínimas maiores, não foi completamente confirmado, né, porque apesar de ter a máxima de sexta-feira superada, o candle de ontem foi um candle preto. E o que isso representa? Representa que o mercado deve ficar de lado, né, e não fazer uma correção aguda, ou seja, as médias devem vir até o preço e não o preço deve ir até a média, pelo menos é o esperado. Né? Então, o que o juro a gente acompanha, a expectativa sim seria de uma recuperação dessa movimentação negativa do início do ano, mas sem sinal muito confiante. O milho confirmou o sinal de compra do dia de ontem, né? Nós tivemos aqui a média móvel de 9 períodos, quem acompanha esse modelo conseguiu montar a posição, até mesmo dependendo do ponto que conseguiu entrar aqui já conseguiu fazer RP, tá? Se trabalha com mais de um contrato, né? E agora a expectativa é de retorno dos preços para a resistência localizada lá em R$ 43. Tá? Então tá aí o milho demonstrando bastante força. E o boi? Esse aqui é o contrato G16 que vence agora no fim do mês. Superou a máxima de ontem, também abriu espaço para a busca do topo prévio, que fica lá em R$ 155. Né? O boi que trabalha em tendência de alta, a gente já tinha comentado sobre um possível Dave Landry aqui, né? Um argumento mínimo, né, para entrar numa posição, sendo que o último contrato ele foi encerrado aqui um dia antes dele vencer, né, o F16. Só que quando o F foi encerrado, o G16 estava com a média já virada para cima, né? Então o ideal é esperar algum motivo, algum mínimo argumento para montar a posição e não sair simplesmente rolando o contrato de qualquer jeito. Tá? Legal. Então agora vamos dar uma olhada nos destaques.
Depois desse forte movimento, a gente pode colocar então o setor elétrico, né? Aqui o IEX, que encontrou resistência aqui no fundo dos últimos meses do ano passado, né, em 24.800 pontos. Tá, o mercado tinha rompido aqui em dezembro, ficou ali entre no rompe e não rompe, até que de fato ganhou direção a partir do começo do ano. Testa aquela zona, tá, com candle vendedor, a favor aí das médias mais longas, porém aqui os preços estão bem acima da média móvel de 21. Tá, então o esperado aqui seria um retorno até mesmo para próximo da média móvel, embora, mais uma vez, né, o viés ainda de prazo maior é negativo. Tá? Mas existe até mesmo uma hipótese um pouquinho mais afastada dos preços vierem aqui para próximo da média, sentirem a média como suporte, e aí algum tipo de pivô de alta acontecer, um zigue-zague ascendente, aí a gente vai poder sim enquadrar esse setor dentro de uma tendência de alta. Tá? Olha como o retângulo aqui mais afastado foi respeitado mês passado. Né? Bom, do setor, a gente optou por fazer venda em light, tá? Porque ela era a que tinha aluguel, mas tem vários papéis interessantes. Tá? Coloca aí a situação de Semic, que caiu nada mais nada menos que 20% no dia de hoje, né? Uma queda muito forte. Tá? Queda que não se via no papel aí há bastante tempo. Tá? A média móvel de 21 está logo abaixo. Aqui seria esperado algum tipo de recuperação sobre a média. Tá? E agora é observar como que os preços vão lidar com isso. Se ali os preços descansam e retornam o movimento ascendente, até mesmo um pivô de alta poderia ser acionado, ou se os preços ignoram a média e retomam a tendência mais longa, que ainda é de baixa. Eletropaulo testou zona de resistência em R$ 8,40, também sugere aí, no mínimo, uma movimentação lateral, alinhada com esse período aqui, que foi do meio de novembro até o final de dezembro. Tá? E basicamente seria isso. Sim, esqueci de falar da CESP, né? Acabou de tocar meu alarme aqui. A CESP também encontrou uma zona de resistência no gráfico diário, depois de vários dias de alta. Ok? Cuidado para quem vai fazer venda, porque não tem aluguel. Então, se fazer venda vai ter problema e a conta vai ficar uma bagunça. Ok? Bancos. Então, IFLC, queda expressiva aqui, né? No setor como um todo. Depois de 4 dias de alta, os preços conseguiram se livrar da média na sexta e na segunda-feira, porém hoje o mercado retorna para baixo da média e sugere o teste do fundo anterior. Sugere então a retomada da tendência de baixa. Sinal bem negativo aí para os papéis do setor. Colocamos aí Itube, né, que abriu abaixo da mínima de ontem. Esse aqui é um cenário raro, né, que não costumava acontecer no Brasil. Tá? Então esse gap aqui oculto, ele demonstra aí a força com que os vendedores dominaram esse pregão, né? Volume forte. Né? Os preços que estavam caminhando para uma tendência indefinida retornam para uma tendência de baixa, né? Passam para baixo da média móvel de 21 e isso em acordo com as médias mais longas. Banco do Brasil também tem um cenário muito parecido, tá? Volta para baixo da média móvel de 21. BBDC4 tem uma queda relevante, mas dos bancos é a menos fraca, né? Porque foi a que conseguiu segurar acima da média. Não necessariamente o setor bancário, mas com alguma relação com o setor financeiro. BBSE3, a gente estudou uma possível venda nesse papel, tá? Mas não tem tanto aluguel, então ficamos quietos, embora quem conseguia aluguel, tinha aluguel, não tinha muito. Quem conseguia aluguel, não é errado procurar uma venda aqui. É marcado um topo dentro de tendência de baixa, testando zona de resistência. Tá? De resistência. Além disso, a Ciel. Tá? A Ciel perde o fundo anterior, vai abrindo banda de Bollinger. O que incomoda na Ciel? A sombra inferior. Se a Ciel não tivesse sombra inferior, dava para fazer uma venda tranquilamente. Ok? Ciel que vai em busca lá dos 29,75, 29 reais, né? Que é a retração de 382 de toda essa perna de alta e também o fundo de 2015 e 2014. Foi o alvo que eu tracei para a Ciel no evento que a gente fez no começo do ano agora, né? Que operar em 2016. Legal. Vale 5 em queda de quase 10%. Okay.
volta a se aproximar aqui do suporte dos 6,40. Abaixo disso, a expectativa é de continuidade do movimento negativo. Vale 3 já vai na frente, né? Perceba que ela vai operando abaixo do suporte, né? Infelizmente ficou a poucos centavos aqui do suporte que está sendo perdido, senão a gente poderia até mesmo estudar uma venda nesse papel. Tá? A BRAP, bastante correlacionado com a Vale, né? Também queda importante. O setor de siderurgia, aqui traduzido pela CSNA3, demonstrou força, né? Tivemos o papel aí chegando a subir hoje mais de 5%, devolveu esse movimento de alta. Uma cunha que a gente tinha acompanhado nos 60 minutos aqui no LS Live no meio do mês, né? Hoje atingiu o objetivo que estava em 3,60, tá? 3,80, desculpa, 3,82. A gente oficialmente conduziu essa operação pela média móvel de 9, mas quem não opera pela média, né, foi sair hoje do trade da cunha. Tá? A Uzi Minas até que demonstrou força, apesar de ter caído 2%, né, porque demonstrou força porque chegou a estar subindo 7%, né? Enquanto o mercado caiu durante o dia todo. Então, como assim? O papai fechou em queda, chegou até caindo 7, fechou em queda, dizendo que o papai demonstrou força. Digo isso porque a maior parte do mercado ficou em queda o dia todo. Tá? Então, em comparação com os outros papéis, até que ela demonstrou força, embora a fraqueza foi denotada aqui no final do dia. Tá? Gerdau também vai deixando um candlezinho de reversão. Tá? Então tá aí em cima da média móvel de 21, até daria para estudar uma venda aqui também na Goal, né? O problema disso é o baixo valor nominal do papel, é muito ruim fazer venda nesse cenário, e as bandas aqui estão se estreitando, ou seja, não denunciam um movimento mais amplo aí de queda, tá? Apesar do candle. JBSS já falamos, Fibria, queda muito forte de Fibria. Lembro que a gente defendeu, eu defendi uma venda aqui no dia 7. Infelizmente não tinha aluguel. O papel desde então já caiu aí mais de 16%, que para fibra é muito. Ela vai indo em busca agora da zona de suporte que fica lá na faixa dos R$37. Tá? Dos movimentos negativos, era isso. Tivemos papéis que se comportaram positivamente bem. Grendene é um desses papéis. GRND 3 vai testando aqui a LTA de um canal de alta perdido, mais afastado, né? Mas demonstrou força hoje, embora também se aproxime de uma zona de resistência, deixa um candle preto, então é observar o que o mercado vai fazer amanhã. Se deixar candle vendedor ali, a gente pode estudar uma venda. Se tiver aluguel, tem bastante aluguel, então dá para pensar nessa hipótese. VVAR11, né? Via Varejo, um papel que não é muito falado, né? Vai dando um sinal muito importante, que é uma barra de ignição, um rompimento de retângulo em fundo, né? Rompimento de uma LTB também. A gente não traduz isso num call de entrada porque não está perfeitamente alinhado, né, com o modelo que a gente opera. Mas para quem aceita argumentos um pouco mais discricionários, como a abordagem do farol, né, que o Bizzi apresenta, errado não é. Tá? Então é um bonito sinal, sim. Me lembra muito a PDG ontem, né? Que tinha uma congestão estreita aqui, tem uma simetria aberta gigantesca. Né? Então, o papel que está interessante. A Gol, que chegou a estar subindo hoje 26%, fechou em queda de 15%, então só para vocês terem uma noção aí da volatilidade do papel. Né? Faltou alguém? Sim, é claro, faltou a Petrobras, né? Então tá aí a Petrobras, tá? Que abriu em gap de baixa, a gente colocou ontem, né, que qualquer mínima perdida que daria para estudar uma venda. O mercado já abriu em gap de baixa, dificultando uma tomada de decisão nesse cenário. Mas quem foi sangue frio e fazer a venda, fez a venda já na abertura. Surtiu o efeito, né? O mercado fechou aí com quase 9% de queda, vai indo em busca aqui do suporte agora em 4,20. Apesar da queda bem direcional, né? Hoje foi um dia bem legal para day trades, ok? Eu quero resumir aqui a situação. Já coloquei do índice e do dólar, então deixa eu resumir a situação dos papéis. A gente teve uma venda de Petrobras aqui para o primeiro movimento, muito bonita. Tá? O mercado atingiu
O alvo, tá? Quem opera sem alvo e opera pela média móvel de 9 fechou aí com mais de 4% de lucro. Tá? A Vale também gerou uma operação interessante aqui, tá? Setup 3. Quem conduziu para o média móvel de 9 fechou também na mínima do dia, no leilão agora. Quem fechou com alvo fechou aqui no meio do caminho. YouTube 4, venda que foi dada aqui. Né? O mercado cozinhou o dia todo, foi andar agora no último candle, no leilão. Então, mais uma operação que foi encerrada no leilão com o máximo possível do movimento aproveitável. Banco do Brasil. O Banco do Brasil gerou uma venda aqui nesse ponto. Houve ajuste de stop para cá, quando a média virou para cima. Mais tarde o mercado gerou o encerramento da posição. Eram 23 centavos de lucro aqui. Então foi aí, aqui, foi nesse candle aqui. Tá? O alvo era 23 centavos de lucro. Então, Banco do Brasil também foi para o alvo. Lame 4, o papel que a gente trabalhou no intraday hoje. Venda, teve venda aqui nesse ponto. Tá? O alvo era 30 centavos de ganho. O mercado foi bater aqui nesse candle. Quem não trabalha com alvo fixo foi encerrar pela média móvel de 9 no leilão com lucro ainda maior. Klabin, venda foi acionada aqui, tá? Meio-dia e 45. Quem opera pela média móvel de 9 saiu aqui nesse ponto. Quem trabalha com alvo fixo não chegou a bater no alvo fixo por 2 centavos, então acabou encerrando pela média móvel de 9 também no lucro. Cirela, para não dizer que a gente só faz trade no lucro, né? Para fazer a alegria dos haters, né? Tivemos uma compra aqui, né? O mercado não foi até o alvo estava 11 centavos acima, o mercado chegou a andar 2 centavos, a média de 9 virou para baixo, encerramos aqui nesse ponto. Tá? Então aqui sim, foi a operação encerrada no loss, de todas que foram comentadas. Além dela, a gente teve JBSS 3, mais um papel, além dela, digo, mas além da Cirela em relação a day trade, né? Venda, quem operou com alvo fixo fechou a operação aqui no meio da tarde, 2 horas depois. Quem operou para o média móvel de 9 foi encerrar um pouquinho antes do fim do pregão. Elet 6, outro papel que houve enquadramento aqui na compra, para o momento de linha d'água. A saída aconteceu com um pequeno loss. Tá? O risco inicial era de 26 centavos, saímos com 9 centavos pela média móvel de 9. CPFE3 gerou uma venda. Tá? A venda foi feita aqui. Tá? Essa venda tinha 22 centavos de objetivo. Não chegou a ser atingida. Né? Foi encerrada então no leilão de fechamento com lucro. E Eletropaulo, mais um exemplo. Operação aqui, setup 3, né? Aí, rompimento de congestão a favor do gap. Exemplo perfeito de setup 3, né? Hoje estavam me questionando um exemplo de setup 3, está aí, ó. Tá? Então aqui foi feita a venda. O risco na ocasião era de 18 centavos. Quem opera por alvo fixo fechou no alvo total. Quem opera por média móvel de 9 fechou no leilão. Faltou mais alguém? Nossa, faltou muita gente. Foi a chuva de day trade, né? Copel, a venda foi dada aqui. 33 centavos de risco. O mercado bateu no alvo. Quem opera por média móvel de 9 foi encerrar no leilão. Braskem. Braskem. Aqui, ó. Então aqui é Braskem. Tá? O alvo era 35 centavos para baixo. Bateu no alvo. Quem operou por média móvel de 9 saiu aqui. Saiu um pouquinho pior, né? Então perceba, quando o mercado não é direcional, completamente direcional, obviamente que a média móvel de 9 ela não vai ser o melhor condutor, né? Nesses dias como hoje, a média móvel de 9 é, sem sombra de dúvida, a melhor saída. Tá? E a Light, que gerou day trade, que gerou, perdão, swing trade, né? Tivemos aqui um primeiro movimento, e olha que interessante, né? Primeiro movimento, o mercado acionou, quem conduziu para o média móvel de 9, o que aconteceu? Saiu no loss, viu? Então não é só maravilhas, né? Então pegou 80% dos papéis que eu comentei hoje, a média móvel de 9 foi a melhor saída. Aqui na Light, que fechou na mínima, a média móvel tirou antes do trade. Tá? Então não existe modelo perfeito. Esse foi um bom resumo. Eu quero responder algumas perguntas aqui que o pessoal enviou.
tá? Deixa eu responder aqui o Rafael, ele questionou sobre Banrisul, né? Ele disse que comprou na máxima, na superação da máxima de sexta-feira, então ele comprou aqui, ok? Perfeito, você acreditou num fundo, tecnicamente você não está errado, né? Só tem que ter noção que você fez uma compra de um papel dentro de tendência de baixa, tá? Embora eu acredite que você esteja comprando, tentando, né, comprar um fundo desse papel. Errado não é porque não existe conduta errada no mercado, tá? O que é errado para mim pode ser certo para ti e vice-versa, né? Então não pode julgar esse trade errado, isso não existe, tá? O que importa agora é você traçar bem o seu stop, Rafael, e que você tenha calculado o tamanho da sua posição corretamente. Aí não há problema nenhum. Inclusive no semanal o papel está muito bonito, né? Sugerindo aí um retorno à média, tá? O que mais? A Mariana pediu avaliação aqui do SP500. Mariana, infelizmente eu não tenho o gráfico do SP500, só do Dow Jones. Tá? O mais eficiente é olhar o gráfico do SP. Tá? Eu não tenho SP aqui. Sei que tem ferramentas online aí que, que é possível fazer isso, tá? Mas eu confesso que eu não utilizo. Tá? O Dow Jones hoje sugere retomada da tendência mais longa, né? Todas as médias aí apontando para baixo e os preços hoje retornam para baixo da média, sinal esse de ignição, né? Os preços que tinham passado para cima da média voltam para baixo, quendo que abriu na máxima e vai fechando aí na mínima do dia. O Cebolito diz que comprou mais YouTube hoje pelo modelo dos profissionais liberais. Pode comentar. Cara, se comprou pelo modelo profissionais liberais, não vejo problema nenhum. Tá? Deu entrada mesmo na superação da máxima da semana passada, em R$ 25. Agora conduz o trade. O segredo é não olhar. Se você olhar, vai ser impactado pelas notícias, pela volatilidade. Então coloca teu stop e segue o baile. Não tem nem muito o que comentar, né? Quando o assunto é profissionais liberais. Se o papel está enquadrado nos filtros de fundamento, coloca FR 14, se está abaixo do ponto de entrada, virou para cima, marca a máxima, superou a máxima, mete bala. O Mark pede avaliação de CROT e pecar no fechamento. Bom, então ontem a gente comentava, né, do pivô de alta da Pecar, que era contra a média. Então isso abria espaço para isso, para esse zigue-zague ser apenas uma correção ABC. Esse candle preto sugere a retomada da movimentação negativa se a mínima de hoje for perdida. A mínima de hoje amanhã for perdida, dá até para estudar uma venda aqui. Embora eu acredito que PK não deva ter muito aluguel. Bingo. Então, quem quer operar na venda não tem o que fazer. O ideal então é esperar e ver se aqui na cabeça do suposto pivô de alta o mercado deixa ali um candle de reversão. Tá? E a CROT? Hoje, olha aí, a senhora CROT 3 vai deixando um candle vendedor após boa movimentação altista, né? Ontem tinha cortado a média móvel de 21, hoje não chegou a voltar para baixo dela. Se a mínima de hoje for perdida amanhã, é um sinal de venda. Afinal de contas, todas as médias apontam para baixo. Tem aluguel para fazer venda? Até que tem. Né? Tem que ser um pouquinho criterioso aqui, a taxa não está tão barata. Mas se a mínima de hoje for perdida, dá para estudar uma venda sim. Ok? Então eu me despeço, agradeço a audiência de todos. Quem gostou do vídeo, dá um like, caso tenha sido útil. Né? Quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e agradecemos a compreensão de todos. Esperamos que em breve as transmissões voltem ao normal. Um abraço e até amanhã.